todos, me chamo Luara, faço parte aqui do time do Porto Social, uma incubadora e aceleradora de iniciativas e negócios de impacto. Hoje estamos dando continuidade à segunda temporada do podcast Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Então aqui vocês vão ouvir histórias de transformação, vão conhecer cases de sucesso, vão se inspirar e vão também encontrar referências aí no terceiro setor. No episódio de hoje, estamos no 5º episódio, convidamos a Fei, representante aí da iniciativa Pão Nosso de Cada Noite. Fei, primeiramente, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui hoje. Estou curiosa aí para conhecer um pouquinho do Pão Nosso de Cada Noite. Então me conta como foi que você se engajou nesse projeto, como é que ele funciona. Conta tudo. Na verdade, primeiro oi. A gente se engajou, na verdade, foi com a ex-sogra do meu irmão. É engraçado, né? Mas essas coisas começam basicamente com família. Então, ela já fazia entrega de cestas básicas e aí começou a ver que a necessidade da população de rua estava crescendo. Então, ela, na época, era usado muito o Facebook. Então, ela colocou o Facebook lá, uma mensagem dizendo, gente, eu estou precisando de amigos. Não foi nem pessoas assim, mas os amigos mesmo em torno, né? Então, foi aí que a gente começou. A nossa fundadora, na verdade, é a tia Céa, que a gente hoje tem muito carinho por ela. Hoje ela não é possível mais sair com a gente, mas a gente sempre cita porque ela é uma das nossas referências de como a gente leva o projeto, de como a gente tem a base, que a gente tenta fazer uma coisa mais afetuosa na rua. A gente não vai apenas fazer o delivery de comida. A gente vai, senta, conversa. E isso é muito importante, né? Então, a gente tenta manter essa base em todo o projeto, que nós já temos 9 anos na rua. Nós só formalizamos agora, em 2022, no final de 2022, depois da pandemia. Por quê? Porque nosso público, nossos voluntários antes eram mais adolescentes. Então, para a gente conseguir alguns recursos, não era mais possível trabalhar com eles, né? Porque a gente queria crescer mais para poder atender mais pessoas de situação de rua. Então, a gente começou a buscar voluntários que sejam um pouco mais engajados, um pouco mais ali, que atendem a nossa necessidade. Não que a gente deixou de acolher os adolescentes, muito pelo contrário, são muito bem-vindos. Mas a nossa necessidade ali, depois da pandemia, foi um público de voluntariado diferente. E como é que o Pão Nosso de Cada Noite assim funciona na prática? Como é a rotina de vocês? Na verdade, o Pão Nosso de Cada Noite funciona a semana toda. Porque é tudo uma questão de logística. Então, existem doações que a gente tem que buscar. A gente nunca começa o projeto na terça-feira, que é o dia que a gente sai. Mas é a semana toda. Sim. Então, a gente tem que se preparar para os alimentos que vão chegar, o que a gente já vai fazer na próxima semana. Então, tem todo esse processo. Então, a gente teve que montar equipes de coordenadores, de logísticas, de ações para poder dar conta da demanda. E olhando o Instagram de vocês, assim, eu vejo que é grande, né? Vocês têm uma repercussão, assim, enorme. Como é que vocês fazem para gerir isso tudo? Primeiramente, quantos voluntários vocês têm para conseguir abraçar tanta gente? Hoje, a gente sai, em média, de 40 a 50 voluntários. Né? Porque a gente atinge não só Recife, mas região metropolitana também. A gente entrega cerca de 800 quentinhas por terça. Fora que a gente também trabalha num restaurante Papa Francisco, que fica lá na paróquia de Boa Viagem, Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente também faz esse trabalho nos domingos. Mas aí é uma quantidade bem menor, que só atinge aquela galera ali de Boa Viagem. Mas todos focados em pessoas de rua. Que massa, muito, muito massa. Vocês teriam, assim, são 9 anos que você falou, né? 9 anos, vocês teriam, assim, um número ou uma média. Um número, acho que fechado é difícil, mas uma média de pessoas que vocês conseguiram atender. Muito difícil, Laura. Muito difícil. Porque eu vou te contar, porque a pandemia foi um divisor de águas para a gente, para o projeto. Um dia, a gente estava entregando 100 quentinhas, que quando a gente parou, né? E a gente voltou com calma, começou a ver as ruas, como é que estavam. Ficamos parados um mês só da pandemia.
E depois a gente foi convocado, né, pelo Unificados para os grupos que queriam trabalhar na pandemia. Então, a gente fez todo um estudo primeiro para poder dar conta. Um dia a gente atendia 100 pessoas. Na outra semana já eram 300. Então, a pandemia realmente foi um divisor de águas para o projeto. Para a gente chegar nessa quantidade. Então, foi muito boca a boca, foi muito trabalho no Instagram. Porque, querendo ou não, a gente tem que prestar conta para os nossos doadores. Porque a gente fala que o voluntário não é só as pessoas que vão para a rua, mas existem os voluntários doadores, existem os voluntários que estão ali para cozinhar, tem os voluntários que vão para a rua, e todos são necessários. Então, é bom a gente enfatizar que todo tipo de voluntário é necessário, não só apenas o que vão para a rua, mas o que a gente procura também são doações, são pessoas que nos ajudem, porque cada vez mais a gente já chegou a entregar 1.000 quentinhas na rua. Então, é uma quantidade muito grande. A gente cozinha mais de 100 quilos de comida por semana. Então, é uma quantidade de comida imensa e muito trabalho. Imagino, muito trabalho mesmo. E como é que esses alimentos chegam até vocês? A principal fonte, na verdade, assim, de captação de recursos de vocês, pelo que eu entendi, é doação. Doação. Não é isso? Doação de pessoa física, pessoa jurídica? Qualquer uma. Qualquer uma. Mas como é que esses alimentos chegam até vocês? Porque existe toda uma logística também, né? Para ir buscar. Então, a gente tem um grupo de líderes, ou até o grupo total, né, de pessoas do grupo ali inteiro, que aí, às vezes, a gente coloca lá no grupo, a gente tem uma doação tal, uma quantidade X, e a gente está precisando que alguém vá buscar. Então, os voluntários também se movimentam, eles são bem engajados, eles são bem centrados no que a gente realmente precisa. Então, eles fazem de tudo para fazer tudo acontecer ali na logística. Vestem a camisa. Vestem a camisa. Assim, eu digo que alguns grupos também dizem que quando a gente chama a gente para trabalhar, a gente vai ter trabalho realmente. Então, quando a gente chega, já é todo mundo bem preparado, já sabe onde fica, já sabe como sair, já sabe como é que entrega, já sabe... Porque a gente já vem treinando os voluntários, né? Porque não adianta tu só chegar voluntário, tu não chegar a conversar, porque tem que ter essa aproximação. Tem que cuidar. Isso, tem que cuidar. E muitos grupos, às vezes, acham que é só o delivery. Mas, na verdade, o voluntariado, a gente tem que pensar que eles precisam da gente também. Então, muitos chegam com depressão lá no grupo, muitos chegam, acabaram um relacionamento. Isso acontece muito, viu? Não estou brincando. Então, procuram ocupar a cabeça com uma coisa benéfica, com uma coisa que vá trazer não só uma coisa boa para ele, mas como também para o seu próximo. Muito massa. E olhando o Instagram de vocês também, eu vi que vocês se engajam com outros grupos, né? Então faz ação em conjunto. Acho massa isso, porque amplia ainda mais o impacto. A gente foca muito na união. Não só dentro do projeto, mas como fora do projeto. Porque a gente entende que sozinho não dá. Mas eu tenho um amigo que tem outro grupo que faz isso, que faz aquilo, e que dá corte de cabelo, que dá banho e tal. Então, são ações que a gente faz com parcerias. E a gente nunca deixa de exaltar essas parcerias, porque são extremamente importantes. São esse trabalho, né, de network que a gente procura fazer para a gente interligar o pão com a sociedade também. E assim, eu sei que são várias dificuldades, falar sobre desafios aqui a gente vai falar, né, o dia inteiro. Mas assim, se você pudesse, dentro desses 9 anos, a sua principal dificuldade que você enxergou assim ao longo do projeto, qual seria? Ao longo do projeto é conscientização. É muito difícil. É uma coisa que é contínua. É demorada, você vai ter que ter muita paciência, você vai ter que respirar muito, lidar com gente não é fácil, e principalmente pessoas em situação de rua. Eles são muito
recuados, arredios no começo, quando você chega. Então, a gente tenta fazer esse trabalho. O porquê dele estar na rua. Por que tu tá aqui? Vamos sair? Vamos fazer esse trabalho? Aí a gente começa a ver essa pessoa. Fica aqui. Procura aqui próxima semana. A gente vai conseguir uma casa de acolhimento. Inclusive, a gente tem parcerias com 3 casas de acolhimento que são super maravilhosas assim, para a gente. E que a gente consegue fazer sim, esse trabalho de sentar com aquela pessoa, acompanhar até ver que dá para sair da rua. Por quê? Não adianta um PSR chegar assim para mim e dizer, Fê, eu quero sair da rua porque eu estou desesperado. Muitas vezes é o momento que a droga está num pico, sabe? Então, não adianta eu levar essa pessoa para uma casa de recuperação, porque no outro dia ela vai sair. Porque às vezes só quer um lugar para dormir, né? Então, a gente tem que fazer todo o trabalho, tem que dizer assim, olha, não é assim. A gente tem que ver se você realmente quer, se você quer realmente sair dessa vida que você está levando, porque nem todos querem. Infelizmente, é uma situação que a gente tem uma ciência disso, mas Sim. A gente vai para a rua tentar resgatar as pessoas que querem sair dessa vida. Muito bom. Já quero logo te parabenizar aí pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Incrível. E a gente pediu que vocês enviassem uma foto, né, que fosse significativa aí para o projeto, e você nos enviou essa. E eu queria que você contasse um pouquinho, eu tô vendo que é uma ação, mas que você falasse um pouco dessa ação. Na verdade, não é uma ação. Não? É uma saída da gente. Sério? E tá lotada. E tá lotada, Esse é o efeito da pandemia. Então, quando eu falo de conscientização, é até própria da gente, que a gente não tem noção da quantidade de gente que está na rua hoje em dia. Se a gente te falar que a gente tem um número certo, é mentira. Existem bases de porcentagens Sim. que a gente pode estudar, mas só é feita aqui no centro do Recife. A gente trabalha em Olinda, a gente trabalha em Jaboatão, a gente já fez trabalho em uma comunidade em Gravatá, que era lá dentro dos matos. E aí a gente viu que realmente a necessidade é muito grande depois da pandemia. A gente saiu da pandemia, entre aspas, né? Porque muita gente continuou na rua. Não tiveram oportunidade de voltar para sua casa, não tiveram oportunidade de um emprego novo. E na pandemia a gente pôde sentar com essas pessoas, pode até hoje, né? Então, são realidades de conscientização que muita gente ainda não colocou dentro da cabeça, dizer, gente, nem todo mundo está na rua porque quer. Muitos são por dificuldades. Muitos sofrem agressão. Muitos, principalmente meninas, elas são usadas pelas mães para se prostituir. Então, elas preferem estar na rua do que dentro de casa. Então, são coisas que a gente julga muito. A gente julga muito e a gente não tem empatia. Então, isso é um trabalho que a gente trabalha assim, a gente conscientiza os voluntários. Gente, não negamos comida a ninguém, mas a gente dá primeiro prioridade a gente que está na rua. A gente tem conscientização que existem comunidades, mas essa galera tem uma casa, um teto, mas eu imagino que também passam muita necessidade. Mas a nossa prioridade aqui é a rua. Acabou a rua, a gente vem para essa comunidade. Por quê? Porque a gente entende que essa comunidade tem um lugar para armazenar. Eles não. Ou é naquele momento, ou é assim, tem que ter uma confiança muito grande no outro, e eles são muito unidos. Então, até eles terem um lugar para armazenar para isso e aquilo, é muito difícil. Fiquei curiosa. Como é que faz aí para ser voluntária do Pão Nosso de Cada Noite? Se alguém quiser aqui que está assistindo a gente, quiser ajudar, quiser ser voluntário, como é que faz? Entra lá no Instagram do Pão. A gente está nas redes sociais, está bem ativo, a gente responde todo mundo. E aí vai te caminhar para o WhatsApp, tem lá na nossa link da bio, e a gente vai te dar um formuláriozinho para você preencher, porque é muito importante. Porque eu sei que voluntariado a gente necessita de todo mundo,
mas a gente precisa ter o controle de quem está entrando no nosso grupo, né? Então, a gente pede para botar endereço, pede para botar sua profissão. Então, a gente tem que ter esse controle Sim, até importante. chegar no dia da nossa saída para eles saírem com a gente. Então, eu tenho essa conversa antes e quem pega no WhatsApp para poder, olha, a gente sai assim, toda terça, horário. E aí, a gente explica direitinho. Se o voluntário se interessar, a gente caminha para o grupo do WhatsApp, para a gente não ficar também enchendo. E aí, no final das contas, só temos números, né? Importante. Qual é o Instagram? Pão nosso de cada noite. Olha aí. Já se encaminhando para o final, eu queria fazer uma espécie de bate-bola contigo. Então, vou falar algumas coisinhas aqui e você vai dizer pontualmente o que cada uma delas significa para você. Um exemplo, uma lição aprendida. Então, nesses 9 anos aí, se você pudesse tirar uma lição, qual seria? Empatia. Empatia. Boa. Empatia. Eu digo para todo voluntário que, independente da situação, tem empatia pelo próximo. Independente de você estar na rua, independente de você estar no shopping, numa conversa, sempre tenha outro olhar. Um sonho. A sede do Pão Nosso. Ah! Tem um lugarzinho de vocês. A gente primeiro quis se estruturar para poder depois evoluir um pouco. Se formalizaram. Isso. Para a gente também não dar, assim, muitos passos que a gente não pode ir lá na frente não continuar. Então, a gente prefere fazer toda a estrutura antes, estudar bem e aí dar o próximo passo. Uma conquista recente do Pão Nosso. Acho que a recente foi a nossa formalização, que a gente lutou tanto. Foram 9 anos de muita luta, de muito esforço, de conscientização do voluntário. E aí a gente sabe que não é barato. E manter um CNPJ também não é barato. Muitos grupos não têm noção disso. Então, alguns grupos assim conversam comigo. E aí eu digo, gente, não é barato. Eu entendo vocês, não é barato. Então, pensem muito bem a dar esse passo. Se você vai ter um contador, prestação de notas, tudo tem que ser muito bem transparente, porque a gente vai lidar com isso. Seu nome vai estar lá. Então, a gente quer essa segurança, na verdade. Você já falou logo no comecinho, mas aí eu vou deixar que você fale novamente aí, que é uma referência. Uma referência, tia Céia, do meu coração até hoje. Quantas vezes eu estava ali para desistir do nada, ela me mandava uma mensagem, eu dizia, poxa, tia, a senhora é um anjo, porque sempre cai bem na hora que eu tô assim, bem aperreada. E, assim, ela é um amor em pessoa. E, por último, um conselho para quem está começando agora. Sejam resilientes. Não deixem as pessoas te desmotivarem. Não deixem as pessoas fazer pouco do seu sonho. Porque na pandemia, eu saí da minha casa porque minha mãe era idosa, minha tia morava lá também, eu tinha 2 sobrinhos morando dentro da minha casa. E minha mãe fez, Fei, é o que você gosta, vá. Aí eu aluguei um buraquinho e fui morar sozinha. Eu já tinha saído, mas voltei por causa da pandemia, por causa dela, para cuidar dela. E ela disse, não se preocupe, não. E assim, nunca deixei de prestar auxílio a ela, mas não deixem ninguém dizer que você não vai conseguir. Porque eu acho que ajudar o próximo nunca é perca de tempo, nunca. Já escutasse muitas histórias, não foi? Já, demais. Por que você está Imagino. fazendo isso? Por que você vive num bando de drogados, no meio de bando? Fê, como é que você se enfia nas comunidades? Eu já me enfiei em cada buraco, você não tem noção. E eu falo até das próprias pessoas em situação de rua também, que Sim. Muitas vezes não, na sua grande maioria, além do alimento, elas queriam também ter alguém que as escutasse. Sim, engraçado que em São João do ano passado, a gente fez uma festinha ali na comunidade do Bode, que a gente também assiste, que são as crianças do Maracatu, da nação Porto Rico. Então, a gente não faz só esse trabalho na rua, a gente vai para as comunidades também. Pontualmente, a gente entrega cestas básicas
Eu acho que na pandemia a gente entregou mais de 1.000, né? A gente conseguiu parceiros maravilhosos que acreditam no sonho da gente e vão lá, sabe? A gente bota a camisa e vai. Mas são coisas que você sempre vai escutar, né? Quando eu chegava em casa, eu nem falava para minha mãe. Eu nem falava para minha mãe, porque ela ficava desesperada, cara. Fei, pelo amor de Deus. Eu disse, então, mãe, Mas aí depois ela entendeu que é o que eu gosto de fazer. É a sua missão. E aí, hoje em dia, também, meu noivo também é do projeto, conheci dentro do pão. Não tem para onde você correr muito, tá, gente? Não tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ou você já entra num relacionamento, ou você entra num relacionamento porque você vive tanto aquilo que se eu buscar uma pessoa fora daquilo, as pessoas não vão entender o que eu vivo. E ainda assim, é muito difícil. É muito difícil. Mas hoje eu tô bem tranquila, assim, não só meu noivo, mas meu sogro é super engajado, com deficientes neuropsicológicos, assim. E, assim, é muito bom, porque ele também já foi presidente de ONGs, ele também é diretor de outras ONGs. Então, para mim, é uma experiência muito boa para mim, porque não só levo para a rua, como também levo para a vida. Porque eu acho que a gente sempre tem que fazer essas parcerias, independente de política, religião, a gente sempre tem que estar bem aberto a tudo. Como eu digo para todo mundo no voluntariado do Pão Nosso, eu digo, aqui a gente não tem uma religião, a gente não tem político. Então, quando perguntava, Fê, como foi na hora da eleição? Era louco, mas é uma união muito grande. A gente fala que aquilo ali realmente é uma família. Não houve uma briga por política, não houve briga por religião, não houve briga por nada. Então, é um grupo bem consciente que a gente é muito misto e que a gente não admite esse tipo de comentário ou preconceito dentro do projeto. Estão ali pelo propósito. Exatamente. Que é único. Exatamente. Não importa se você é branco, preto, para mim não importa. Se você tem religião, também não importa. Eu quero saber se você quer ajudar. Apenas. Sei. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Incrível, gente. Já quero me engajar também, por isso que eu perguntei como, Bora, eu como acho é que que faz você já pra está ser convidada voluntária. pra gente ir lá. E, gente, se engajem também, tá? Mais uma vez, o Instagram é Pão Nosso de Cada Noite. @Pão Nosso de Cada Noite. A gente chega ao fim de mais um episódio, o 5º episódio aí da 2ª temporada do Mar Calmo Não Faz Marinheiro. Então, espero que vocês estejam gostando também, tá? Nos sigam nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @Rede Muda Mundo. E venham conhecer mais um pouquinho dos nossos projetos. E, é claro, a gente se vê no próximo episódio, porque ainda não acabou. Obrigada, Luara.